Viver de forma leve, perceber os dias coloridos e enxergar que mesmo com desafios, tristezas e dificuldades, a melhor saída é mais vida. Para aumentar o seu conhecimento e ampliar a sua visão de mundo, começa agora o nosso programa Ponto de Vista. Hoje falando sobre Setembro Amarelo, o mês de prevenção do suicídio. O nosso ano está um verdadeiro arco-íris. Cada mês tem recebido uma cor para chamar a sua atenção para uma causa relevante. Temos já o Outubro Rosa, que é o mês de combate ao câncer de mama e prevenção também ao câncer de mama. Temos o Maio Amarelo, que é um mês de conscientização com relação ao trânsito. O Setembro Verde, que é o mês de doação de órgãos e também de respeito aos direitos da pessoa com deficiência. E o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio. E para falar sobre esse assunto que ainda envolve muito tabu, é um assunto sério e relevante, eu recebo aqui no programa de hoje, com muito prazer, a psicóloga Cibele Dias. Cibele, gente, ela é psicóloga, psicoterapeuta, membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, a ABEPS. Muito bem-vinda, Cibele. Muito obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, porque a gente sabe que espaços como esse são extremamente relevantes, porque já se sabe que falar é a melhor forma de prevenir. Exatamente. Por isso que a gente vai falar muito sobre esse assunto aqui hoje. Obrigada pela sua presença, Obrigada. Cibele. E também aqui no programa hoje eu recebo novamente, gente, porque eu tenho que pontuar isso. 3 anos atrás, quando a gente fez o primeiro ponto de vista que foi sobre esse tema, eu recebi essas duas pessoas maravilhosas que estão aqui hoje novamente. A Josiane Braga, que é paciente do CIAV e do NEPS, do Núcleo de Estudos e Prevenção do Suicídio, desde 2007 e do CEDEBA desde 2009, onde adquiriu melhoras significativas e obteve transformações para toda a vida. Atua como palestrante sobre gordofobia, abuso na infância, depressão e os danos causados na saúde mental. Muito bem-vinda novamente ao Ponto de Vista. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui, podendo falar para as pessoas, poder mostrar para as pessoas o quanto é preciso falar, o quanto é preciso caminhar, agir. Então é um assunto muito importante. E também, novamente com a gente, a Josiana Rocha, que esteve nesse programa nosso lá de estreia 3 anos atrás, esteve no outro programa que nós gravamos também sobre depressão, já é aqui, já conhecida nossa. E ela é porta-voz do CVV aqui em Salvador, que é o Centro de Valorização da Vida. Muito bem-vinda, Josiana, mais uma vez. A gente que agradece a oportunidade, de poder vir aqui falar do CVV e falar do Setembro Amarelo. Muito obrigada pela oportunidade. E estamos aqui, vocês podem ver, estúdio novo, marca nova e a marca em amarelo, a marca no nosso fundo aí, para mostrar que a gente está junto nessa campanha, nessa causa. E trago dados para vocês. Olha só, sabe que sempre eu gosto de trazer dados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a cada ano, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida e um número ainda maior de indivíduos tenta suicídio. Em 2016, foi a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo. Enquanto os índices caem no mundo, a taxa entre adolescentes que vivem nas grandes cidades brasileiras aumentou 24% entre 2006 e 2015, informa a pesquisa da Unifesp. Aí eu venho, Cibele, por que existe essa crescente causa ainda entre os adolescentes? Você acha que rede social impacta nisso? O que está acontecendo nesse cenário que a gente está percebendo nessa faixa etária? A gente tem que considerar que a ideação do suicídio, ela não tem um fator único. Então, o suicídio ele é multifatorial. Mais especificamente os jovens, a rede social ela veio para aproximar quem está longe e distanciar quem está perto. Verdade. E com isso, pais e filhos passam a perder essa comunicação e passam a perder esse entendimento um do outro. Fora isso, os adolescentes, os mais jovens, eles têm a característica da impulsividade, o que é um fator que pode ajudar, que pode fazer com que esse ato ele seja consumado.
a questão da ambivalência, né? Isso acontece em todas as faixas etárias. Então, o desejo de morrer, o desejo de viver e essa dor profunda que eles sentem, que na realidade a pessoa não quer acabar com a vida, ela quer acabar com aquela dor e com aquele sofrimento que ela está sentindo. Então, isso é muito importante frisar, gente, que as pessoas ficam achando que não, como é um absurdo, é uma bobagem, a gente vai falar bem isso pra frente, o que falar, o que não falar. E não é uma tentativa de tirar a vida. Não. É a tentativa de tirar aquela dor insuportável que está ali incomodando no momento. E aquele pensamento rígido, inflexível, faz com que não se tenha uma forma, ele não consegue enxergar uma outra forma que não seja o tirar a vida. Então, por isso que quando os pais, quando a sociedade, quando a rede social, as escolas, eles conseguem enxergar isso a tempo, faz com que possa oferecer ajuda, possa oferecer um momento de fala para esse adolescente, onde ele possa expressar o que ele está sentindo. Perfeito. Josiana, lá no CVV, você percebe uma procura de pessoas dessa faixa etária por ajuda? Vocês conseguem monitorar isso em ligações ou vocês não têm essa estatística? A gente não monitora por estatística. O CVV não se preocupa em números, em quantificar quantos adolescentes. O que a gente pode dizer é que nessa nossa vivência, a gente tem reuniões onde os voluntários eles têm pontuado bastante o índice alto de adolescentes que têm buscado. Então, só para o pessoal de casa poder entender, quem não conhece, o CVV é muito conhecido, mas pode ter alguém ainda que não conheça. Como é que funciona o trabalho do CVV, para poder as pessoas entenderem? O CVV está disponível 24 horas, inclusive sábado, domingo e feriado, pelo telefone 188. Também tem um chat, né, que a pessoa vai lá www.cvv.org.br e vai conversar. A gente está disponível para ouvir as pessoas que nos procuram. A gente não vai substituir nenhum profissional. As pessoas precisam continuar com seus acompanhamentos. E o CVV está disponível, como eu já falei, 24 horas, inclusive final de semana, sábado, domingo, feriado. A gente vai repetir esse número algumas vezes no programa, 188, que é muito importante. E eu estou lembrando, a gente lembrava nos bastidores aqui, que quando você veio aqui naquele primeiro programa, era ainda um sonho que o 188 fosse para todo o território nacional e de forma gratuita, né? Que exatamente. Já é uma realidade. A gente tinha, e esse é um sonho sonhado por muitas mãos, muitos corações. A gente desejava muito. Porque nesse momento que a gente está aqui, o Brasil inteiro está disponibilizado, o CVV está disponibilizado. Então, a pessoa liga 188 de qualquer operadora, de qualquer telefone público fixo, qualquer lugar, e vai ser atendido por um voluntário do CVV. E lembrando sempre que é gratuita a ligação, né? Olha que maravilha, que vitória. Josiane, como é que foi? A gente falou que existem um número muito grande de pessoas que cometem suicídio e um número maior ainda de pessoas que tentaram suicídio. Conta um pouquinho pra gente da sua história. A minha trajetória, primeiro, essa depressão ela já acontece já há muitos anos. Desde a minha infância já dava sinais, né, de uma pessoa com uma tristeza muito aparente. Só que motivos as pessoas ainda... Eu posso falar que a minha trajetória começou em 2007, quando eu conheci o NEPS, que é o CIAV, na verdade, porque no CIAV foi criado um núcleo de estudo, NEPS, que é o Núcleo de Estudo e Prevenção ao Suicídio. Lá, em 2007, ele foi criado, foi quando eu entrei, quando eu comecei o tratamento lá. A partir desse momento que eu iniciei o tratamento lá, que eu tive acesso à psicóloga, à terapeuta, à psiquiatra, foi que eu comecei a me redescobrir. Comecei a perceber todos os problemas que ali existiam e que as pessoas não se davam conta. Mas aí, quando você chegou lá, você já tinha sido diagnosticada com depressão? Eu já fazia um tratamento antes, só que nesse local que eu fazia, que era como um CAPS hoje, eu não consegui aderir a esse tratamento. Eu fugi de lá, eu não quis continuar o tratamento porque lá abordava as coisas que hoje aborda no CIAV, só que eram de forma diferente.
Então você não se sentia à vontade. Não conseguia aderir ao tratamento. Perfeito. E aí, eu tenho duas questões para a doutora. Ela colocou a questão que ela tinha desde a infância, foi diagnosticada assim com depressão. Então, a primeira, todo suicídio inicia por um processo de depressão ou não? Ou pode acontecer um suicídio que não tenha um caso de depressão? E a outra questão é o seguinte, é necessário que o paciente se identifique com aquele tratamento para poder a coisa dar certo? Ok. Bom, a primeira pergunta. Existe uma relação entre depressão e o suicídio, mas isso não é 100%. Porque existem pessoas que têm depressão e nunca terão ideação suicida. Perfeito. Né? Então, porque existem outros tipos de transtornos dentro da relação, então tem esquizofrenia, tem o borderline, tem o bipolar, que também estão dentro do critério e que as pessoas, elas estão, vamos dizer assim, no perfil de risco. Né? Então, a gente não pode associar 100% a depressão à ideação, mas sabemos sim que é um preditivo, né? Que a gente tem que olhar com cuidado, com atenção. Como é um fenômeno que já é um caso de saúde pública, né, o suicídio, e ele é multifatorial, a gente não pode dizer que é só uma coisa. Você tem que olhar a vida da pessoa como um todo. Então você olha, aconteceu um fato aqui. Tanto que a gente, na clínica, a gente precisa saber desse histórico, porque a gente vai olhar um fato que aconteceu na infância. Eu vou inventar um aqui. Certo. Então, um abandono de um pai. Na adolescência, um bullying. Mais um pouco, um outro tipo de vulnerabilidade. E chega um determinado momento da vida que esse acúmulo de coisas faz com que a pessoa possa, sim, adquirir uma depressão. Então, neste momento, acontece um fato, aquela última pena no copo de água que ele transborda. Que desencadeia. E aí as pessoas acham que foi só Não vem toda a bagagem que vem ao longo dos anos. Aí acha que foi porque perdeu o emprego só, acha que foi porque terminou um relacionamento, as questões financeiras, e não é. É uma série de fatores que somados levou àquele final trágico. Ou a intenção. Ou a intenção, né? A segunda pergunta, Sim. que foi você perguntando a questão da aderência ao tratamento. Então, é muito importante que todos saibam que, eu sempre falo, gente, essa é uma briga de turma. A gente tem que estar todo mundo junto. Então, em alguns casos, precisa sim ir para o médico, precisa ir para o psiquiatra e precisa sim tomar medicação. Hoje os fármacos já estão muito avançados e fazem um bom controle, vamos dizer assim. Então, precisa do psiquiatra, precisa de terapia, precisa ir para o psicólogo e precisa fazer um tratamento contínuo. Existem terapias ocupacionais, como existe... Como eu tenho, né, com a doutora Maíra Cerqueira, a terapeuta ocupacional, a minha lá no NEPS, que faz um trabalho esplêndido, né, é o que nos motiva cada vez mais para... Ou seja, tem que ser um trabalho integrado. Integrado. E aí a gente não pode esquecer não pode esquecer da rede de apoio. Então, a família é muito importante nesse processo. E é claro que a gente sabe que, às vezes, é difícil perceber, porque, às vezes, a pessoa não fala, os sinais não são muito nítidos. E a gente vai conversar mais sobre isso, como perceber, como a família pode ajudar, mas daqui a pouquinho no próximo bloco, porque agora o nosso tempo já acabou. Não saia daí, porque nós temos mais ponto de vista, hoje falando sobre o Setembro Amarelo, o mês de prevenção do suicídio. Voltamos com o ponto de vista, hoje falando sobre o Setembro Amarelo, o mês de prevenção do suicídio. A gente foi para o intervalo, a gente estava aqui no bate-papo falando de como observar, né, como os parentes podem observar. Falamos de duas coisas,
das terapias integrativas, né, conjuntas, Sim. e de como uma família pode observar que aquele indivíduo está dando sinais que está tendo alguma ideia suicida, né? Ideia não, você usa o termo ideação, né? Ideação Por que ideação? é um pensamento. É o pensamento. É um pensamento. Pronto, perfeito. Quais são esses indícios, Cibele? Nem sempre é fácil perceber. Então, é bom deixar claro que às vezes existem pessoas que elas não comunicam, mas na maioria das vezes essa comunicação de alguma forma ela é feita. Então, mudança de comportamento, uma mudança de humor. Se você falava muito e passou a falar pouco, ou ao contrário, de repente você está muito eufórico, mudança de sono, a alimentação está diferente, você está mais recolhido, mais tímido. Ou seja, sair do hábito daquela pessoa. Sair do hábito, sair do padrão. Outras são algumas frases, algumas comunicações que se dá. Minha vida não faz mais sentido, não sei o que é que eu estou fazendo mais aqui. Liga-se o alerta nesse momento. Liga-se o alerta nesse momento. Mas falar depois que aconteceu é fácil. Poxa, porque eu não percebi? E muitas vezes a família realmente não percebe. Então, por isso que os familiares, quando, infelizmente, a morte acontece, esses familiares são extremamente impactados. E aí é um outro perfil de pessoas. E termina se culpando às vezes, né? Claro. E aí esse familiar é o que a gente chama de sobreviventes enlutados, porque a cada morte, esse é um dado super recente, antes a gente achava que de 8 a 10 pessoas eram impactadas com uma morte. Hoje já se sabe que são 145 pessoas que são impactadas com uma morte por suicídio. Olha só, 145. 145. Por que esse número 145? Um estudo que Pela foi feito, rede, um né, estudo de- que foi feito porque então, não é só laço consanguíneo. Então, é o vizinho, é o professor, é o profissional São as que relações atendeu. sociais que São as você relações faz. sociais. E quando isso Perfeito. acontece na mídia, que é alguém conhecido, esse número, inclusive, aumenta muito mais. Me lembrou o caso que teve, me fugiu o nome, da digital influencer, né, que ela se matou. E aí a mãe dela fez uma declaração, ela falou assim, eu percebi, minha filha, ela já tinha tido casos de depressão, eu estava com ela o tempo inteiro, foi o tempo de eu sair. E ela se culpou, porque foi o tempo dela sair e acontecer. Mas, como resolver essa culpa dentro? Aí já vamos sair da pessoa para o familiar. Como Que resolver? aí a gente chama de pós-venção. Então, existe a prevenção do suicídio, existe a pós-venção. O que é a pós-venção? É todo o cuidado, toda a atenção que a gente vai dar a essa rede após o fato. Então, essa família, esse professor, esse coleguinha de sala, ele não pode ser esquecido. Porque essas pessoas que são impactadas, elas passam também a entrar no perfil de risco. Porque os sentimentos são de culpa, de vergonha, de medo, às vezes tem raiva. E o que é que acontece com essa população? Elas se calam, ela não fala com ninguém, ela se afasta. E a própria rede social, se falar de luto e de morte já é um tabu, você imagine falar de um enlutado por suicídio. Esse tabu é dobrado. Então, essa família, essa rede que é impactada, ela também precisa de cuidado e por isso que existe a pós-venção, existem os grupos de apoio, que inclusive Josi depois vai falar que o próprio CVV tem. Tem, maravilha. Escutem só a carta que eu vou ler para vocês. Quando tudo parece sem sentido e confuso, a morte se configura como uma das possibilidades de alívio imediato. Imaginamos como deve estar difícil e insuportável passar pelo que você está passando. Não queremos convencê-lo a não tirar a própria vida, mas sim oferecer uma esperança. A primeira coisa é ter calma, respire e perceba que você ainda pode encontrar outras maneiras em vida de lidar com o seu sofrimento. Você não está sozinho, apesar de se sentir só. Esse é um texto do Instituto Vita Aleri, está um pouco editado, ele era maior. Josiana, seria uma forma correta, como esse texto está colocando, de abordar uma pessoa? E também vou além, quais são as frases que a gente costuma ouvir e que não devem ser ditas numa situação dessa? Olha só, a gente no CVV, o que a pessoa traz é a verdade dela. Então, se ela diz, eu vou me matar, a gente vai conversar com ela sobre esse desejo de morrer. Então, a gente aprende que
frases do tipo, que é isso, menina? Amanhã vai ser um dia melhor. Jamais a gente o utiliza. A gente vai conversar. Por que você está triste? Eu estou aqui para te ouvir. E a pessoa que nos procura, ela vai dizer, porque o que mais a gente percebe é esse desejo de ser aceito, de ser respeitado, de que a quem eu estou dizendo o que eu sinto compreenda verdadeiramente a minha dor. E isso pode ser feito em qualquer lugar, na casa da gente, no trabalho, em qualquer lugar você pode olhar para quem está do seu lado e perguntar. E se a pessoa diz, eu quero morrer porque não vale a pena continuar vivendo, vá ali, se joga. Isso jamais. Brincar com a dor do outro, jamais. Menosprezar aquela dor. Né? Porque... Ou comparar, que tem às vezes pessoas que comparado. Mas você tem isso, tem aquilo outro, olha, não sei quem. E não é bem assim, porque para aquela pessoa, aquela dor naquele momento, tem um peso alto, né? Eu costumo pensar assim, por exemplo, eu cito um exemplo que para mim, pra gente é simples quando a gente diz assim, quando a gente pergunta, o que você pensaria se a pessoa te disser, eu estou triste porque perdi um pente? Nossa, todo mundo vai achar que a pessoa é louca, que a pessoa não tem... A gente, aqui fora, a gente vai achar 1000 coisas, né? Mas o CVV não. O CVV nos ensina que eu não posso me preocupar com o pente. Eu tenho que me preocupar com o sentimento desse pente. E aí a gente vai conversar sobre esse sentimento. E o CVV tem o sigilo, o anonimato. As pessoas ligam e elas não precisam dizer de onde ela está falando. Ela não precisa sentir vergonha do que ela está sentindo. Porque a gente hoje tem medo de falar, porque o outro olha pra gente e diz assim... Vai ter um julgamento. Né? Então, é necessário a gente usar o que estamos todos falando, que está na moda, a empatia. Pois bem, e você sabe o que é empatia? Você exerce a empatia? Por favor, Josiana, o que é empatia? Pra gente, né? A gente tem que descer para esse pessoal saber o que é. A gente está usando muito, né? Muito, tá na moda, né? É termo da moda. Então, assim, a gente às vezes confunde. E a gente entende que a empatia é a nossa capacidade de, por alguns instantes, sair da nossa vivência, do nosso egoísmo, do nosso eu, né? De centrar na gente e se colocar ao lado do outro. E tentar, porque cá para nós é bem complicado, né? Se colocar no lugar do outro. Sentar na cadeira ela tem a vivência dela, cada um de nós aqui tem a sua vivência. Ninguém vai sentir como eu, nem como você. Mas a empatia nos ensina que a gente pode, sim, sentar do lado da Josi, sentar e com ela, caminhar com ela. Se ela dá um passo, eu vou junto. E é tentar sair de mim e compreender o que ela está vivendo pelos valores dela. Não é fácil. Porque se você for medir pelos seus valores, não é empatia. Exatamente, exatamente. Por isso que o pente ganha relevância, né? Se eu estou sentada na cadeira do outro com a escuta do outro. Então, aí agora eu queria fazer uma pergunta até um pouco delicada, né, para a Josiane. Se você tiver à vontade, você responde. Você já tentou suicídio? Já. Na verdade, até eu descobrir que eu tinha tentado suicídio, deu um pouco de trabalho. Porque eu dizia que eu nunca tinha tentado suicídio. Eu tomava, na verdade, o que eu queria era acabar com aquela dor, com aquele sofrimento. Então, eu tomava medicações em excesso para que eu dormisse e não presenciasse cenas, situações que eu não queria viver. Hoje eu entendo que a consequência disso seria um suicídio, né? Eu poderia não estar aqui mais hoje. Mas até eu tomar essa consciência de que não era só um dormir, não era só não estou aqui para ver, deu um pouco de trabalho. E o que você coloca assim, o que foi que realmente te fez mudar completamente de ideia? Foi a ajuda quando você entrou lá no NEPS? Foi. Depois que eu comecei nesse serviço lá no NEPS, então eu aprendi, né, que a morte era uma possibilidade, mas viver era uma outra possibilidade. Então, assim, eu comecei a descobrir que o viver poderia ser uma possibilidade ainda maior que o morrer. Porque, assim, lá você aprende que eles têm que respeitar o seu querer.
Não está dizendo que as pessoas, não, você não pode fazer isso aqui, você não pode cometer o suicídio, você não pode tentar. Mas eles mostram que nós temos outras possibilidades, outros caminhos, e eles nos ajudam a caminhar através desses caminhos. Como Josiana falou, caminha passo a passo. Cada passo que nós damos, eles dão juntos, né? Eles não dão passos mais largos que a gente para atropelar os nossos passos. Então, é um trabalho de muita paciência, de muita dedicação, de muito carinho, de muito respeito, acima de tudo. Maravilha. Quando a Josiana estava falando da questão da escuta, uma escuta que é uma escuta responsável, ela sabe escutar também. Aí você lembrou, Cibele, da escuta? Eu lembrei da escuta compassiva, que é muito ligada à questão da empatia. Então, a escuta compassiva, qualquer um de nós pode fazer. Então, se você observou alguma mudança no seu colega de trabalho, no seu filho, no seu marido, sente, olhe no olho e com empatia e abra os seus ouvidos com compaixão e não tenha medo de perguntar. Você precisa perguntar: como você está? Precisa de ajuda? O que é que você está sentindo? Eu estou aqui com você. Então, essa escuta com amor e com coração, qualquer pessoa pode fazer. E é isso, é uma das mensagens que eu quero deixar hoje. Uma mensagem valiosíssima. E que as pessoas precisam ter a coragem de perguntar. E se perguntou e ouviu algo que sentiu que não tem força para seguir adiante, procure ajuda, procure profissional. Eu gostaria de contribuir com essa fala de Cibele, que o que é muito importante é ouvir, é muito importante. Mas as pessoas, elas precisam aprender um pouco de que nós temos o nosso momento. Então, como Cibele falou assim, às vezes o outro tenta, mas se nós não estivermos preparados para falar, você não vai conseguir ouvir. Você me perguntou, Michele, sobre sinais, falou sobre os sinais, né, da família identificar. Na minha visão, eu dei muitos sinais desde a minha infância, eu dei vários sinais. Só que, assim, a minha família, os meus amigos, os familiares não conseguiram identificar. Talvez os sinais que eu tenha dado de criança, de adolescente, não tenha sido suficiente. O que eu falo é que eu não dei sinais, talvez, suficientes. Eu gritava, mas eu gritava dentro, e esse grito ele não saía. Porque o que eu quero mostrar para esses familiares, para essas pessoas, para os profissionais também, é que às vezes fica parecendo que foi um descaso deles, que é a família que não está observando direito, que é os profissionais que não estão vendo, e não é dessa forma. Às vezes nós damos sinais, sim, bem reais, bem dolorosos por sinal, né? Mas, na verdade, o outro não consegue identificar esse sinal. É a correria do dia a dia, são vários... Modo de vida. E eu acho que voltar a trazer esses assuntos para a discussão, como nós estamos fazendo aqui hoje, ajuda isso. Com certeza, muitas famílias que estão em casa ouvindo e está passando alguém ou algum vizinho tal e vai identificar, já vai pensar assim, olha, tá na hora de procurar uma ajuda e tal. Então, por isso que é importante. A gente vai encerrar esse bloco e no próximo bloco já vou deixar uma pergunta aqui, Cibele, que antes era muito tabu. A mídia, principalmente, não podia falar de suicídio porque incentivava. Sim. Eu quero saber depois o porquê disso e se isso vem mudando. Eu acredito que está mudando e vamos saber também o porquê. Então não saia daí. É mais ponto de vista na sua tela aqui na TV Alba. A gente já volta. Estamos de volta com um ponto de vista, hoje falando sobre o Setembro Amarelo, o mês de prevenção do suicídio. Fomos para o intervalo com a pergunta no ar, Cibele. Sim. Como é que antes tinha um grande tabu da mídia, principalmente, não falar de suicídio, porque disse que isso estimulava outros, e esse tabu vem se quebrando e hoje percebe-se que é melhor sim falar sobre o assunto. O dia de hoje, né, o programa de hoje, inclusive, reflete isso, mas esse tabu ainda continua muito.
porque existe um efeito, existia um livro de Goethe, onde existia um personagem que era Werther, e Werther, ele tira a vida. E neste momento aconteceram várias mortes, né, nesse período. E aí criou-se um tabu, então a gente não pode anunciar, não pode falar sobre isso. Porque vai estimular que porque tenha é como mais. se isso estimulasse. Não é o falar que estimula, é a forma que fala, é a forma que noticia. Então, agora a gente já percebeu que momentos como esse propiciam um outro efeito, que se chama efeito Papageno, que veio da ópera de Mozart, que é também um personagem, que é Papageno, que era um duende, e ele tinha a intenção de morrer, e ao ele compartilhar aquela dor com outras pessoas, aí tem a historinha, né, dos duendes e tal, ele desiste. Então, foi essa troca de informação, foi não era psicoeducação, mas era esse compartilhar daquela dor que fez com que ele desistisse. Então, já se sabe que falar, sim, é a melhor opção. Por isso que é importante, gente, campanhas como essa, Setembro Amarelo. Inclusive, o prédio aqui da Alba está de amarelo para chamar a atenção, para mostrar que está junto na causa, para ser conversado, sim, e tentar reduzir cada vez mais essas estatísticas, porque não falar sobre o assunto não quer dizer que não vai acontecer. Exatamente. Então, falando, informando, a gente consegue prevenir e reduzir essas estatísticas. E eu estava lembrando, Josiana, que no programa que a gente fez com o Capitão Alden, ele falava de um projeto de lei dele, que está tramitando inclusive aqui na casa, para ser instalados grades nas passarelas, para ver, porque são lugares que as pessoas que tentam suicídio usam bastante, para evitar esse tipo. Inclusive hoje, esse programa é gravado, 5 de setembro, hoje pela manhã, saiu uma notícia que a Prefeitura de Salvador atendeu a sugestão dele, vão ser colocadas sim grades em algumas passarelas. Você acredita que esse tipo de política é interessante, política pública? Como é que você enxerga as políticas públicas? Você acha que esse tipo de ação previne, sim, o suicídio? Olha, o que a gente pensa é que toda e qualquer forma de fazer, preservar a vida é válida, né? A gente precisa entender que é preciso cercar o ser humano de muitos cuidados, mas o cuidado maior é com o coração. É preciso tratar da patologia, é preciso cuidar, é preciso acolher, é preciso estar junto, porque não basta colocar grade nas passarelas. A gente precisa colocar essas pessoas para se tratar e cuidar. É isso que a gente pensa. Perfeito. Ou seja, é uma ação boa, mas é paliativa, né? Você precisava de ações mais estruturais para poder evitar mesmo a situação. Aí a gente pensa na rede, Michele, a rede de proteção. Digamos que a tela é mais um acessório dessa rede de proteção que a gente já falou, da necessidade do profissional, da necessidade dos centros que vá e aí isso me lembrou acolher as pessoas. Essa outra questão, que também aqui na casa da deputada Fabiola Mansur, ela quer transformar o centro, o NEPS, em centro de referência nacional, não é isso? Qual é a situação hoje, Josiana, que está do NEPS? Nós estamos correndo um sério risco de não ter local para fazer, dar continuidade nesse tratamento, porque assim, lá o CIAV está sendo deslocado, ainda não tem um local exato. A partir do momento que o CIAV for deslocado, o NEPS também será deslocado. E assim, já sentimos uma falta muito grande, porque lá tem uma precariedade de atendimento por conta da quantidade de profissionais. Você falou que tem uma lista de espera de atendimento de 200 pessoas? Uma lista de espera. Agora, imagina a situação. Uma lista de espera de 200 atualizada hoje, no dia 5 de setembro de 2019, em que você está tentando... Eu estou tentando o suicídio e aí eu vou procurar ajuda nesse local e a pessoa fala assim, não, eu vou te acolher, mas espera um pouquinho, não se suicida agora ou não tenta porque tem 200 pessoas na sua frente. Então, assim, é uma situação muito difícil, muito delicada. São vidas, são pessoas. Então, assim, precisamos, o quê? Falar só, então, precisamos falar muito. Mas já precisamos caminhar, dar saltos, precisamos andar. E fortalecer essas redes que são tão importantes. Exatamente. Eu fazia atendimento na clínica escola e a gente tem um período das férias e parava. Então, quando existia, que chegava às nossas mãos um caso
né, da pessoa com ideação ou com tentativa, evidentemente que a gente precisava encaminhar para algum local. E aí a gente se deparava, qual é o primeiro local que vem na nossa cabeça, que é a nossa referência, é o NEPS. Eu não podia mandar para lá, né? Tentava um CAPS. Até essa pessoa conseguir, hoje muito lá difícil. Só tem uma psicóloga, que é a coordenadora, Soraya Carvalho, duas psiquiatras, 2 terapeutas e uma enfermeira. Então, assim... Ou seja, é importantíssimo o fortalecimento de instituições, de órgãos pra como Bahia esse. toda. Aí eu te pergunto, Cibele, depois de uma pós-venção, né, um tratamento, a pessoa ela consegue sim viver uma vida normal? Sim, a pessoa, é algo contínuo, né? É aquilo que você vai ter que conviver, mas se você está bem amparado, se você segue seu tratamento corretamente, se você toma suas medicações, segue a prescrição, o medicamento não pode ser interrompido, se você frequenta o seu psicólogo, faz a sua terapia, se sua rede de apoio, né, chega junto, claro que sim, claro que é possível você... Nós temos uma prova viva aqui. Sim, né? E eu tenho era isso que eu já ia perguntar. Eu tenho uma questão sobre isso. Porque as pessoas falam assim, mas de 12 anos, né, lá no... As pessoas, elas, se uma pessoa faz tratamento do câncer, ela pode levar 20 anos, 50 anos fazendo o tratamento e ela não tem nenhum problema com relação a isso. Mas, com a saúde mental, ainda existe esse preconceito. Bom, mas tanto tempo é porque não está fazendo efeito, é porque não está dando certo. Não está dando certo, eu sou a prova de que está dando muito certo. Exatamente. Como é que você se vê hoje, assim? Porque você também motiva outras pessoas, né, nas suas palestras e tal. Sibeli falou sobre a questão como quando você fala, as pessoas elas não entendem muito porque tem pessoas que não entendem por que eu falo a respeito, por que eu palestro, por que eu conto sobre. Isso é algo que me motiva muito para continuar a viver. A partir do momento que isso me motiva, eu poder falar sobre isso, é algo que me faz viver, não é viver a dor, é viver e saber que eu estou superando, que eu estou podendo. A partir desse momento, eu começo a descobrir que outras pessoas podem fazer a mesma coisa, que elas falarem das suas dores. Cada vez que eu falo sobre essas dores, cicatriza um pouco mais. Olha que maravilha. As pessoas acham que essa ferida está sendo remexida, né? mas não. Ela está sendo diminuída, ela está sendo cicatrizada. Então, assim, eu penso que, a partir do momento que eu penso assim, eu acho que as pessoas também vão ter esse mesmo efeito. Josiana, como é que faz para ser um voluntário CVV? Opa, olha só. Nós estamos hoje precisando de muitos voluntários. A gente tem hoje uma média de 8.000 chamadas dia. Gente, esse número é impressionante. 8.000 chamadas por dia. E a gente vem perdendo, e a gente perde uma média de 3 a 4.000 ligações. Nossa. Então, a gente tem 115 postos de atendimento, a gente tem 3.200 voluntários do 188 e a gente tem 180 do chat. Então, a gente no dia 28 de setembro, a gente vai iniciar um processo de seleção de voluntário. O requisito básico é ter 18 anos. E lá nesse dia, no dia 28, a gente vai explicar o que CVV, o que é o CVV e o que é que ele pede de cada um de nós. Então, nesse processo, é um processo de seleção, cada pessoa vai se encontrar voluntário. Se for voluntário do CVV, vai ficar no CVV. E a gente precisa... A inscrição tem que ser presencial? Não necessariamente. A pessoa pode entrar no nosso site, o www.cvv.org.br. Vai aparecer para vocês. A pessoa se inscreve, mesmo que já tenha passado do dia 28, lembrando, as inscrições são abertas permanentemente, a pessoa se inscreve e isso fica num banco de dados. Quando acontece a seleção, a gente entra em contato e a pessoa é convidada a participar da seleção. E eu já deixo aqui que serei uma candidata. É só ir lá no Simpoljude, no dia 28. O CVV é um trabalho que está há 57 anos no Brasil. Aqui em Salvador tem 31 anos.
e ele vem se modificando e de acordo com a necessidade, né? Então, quando a Cibele fala do grupo de pós-venção, nós temos um grupo de pós-venção lá aqui na nossa casa, que se chama CVV Gás, que é Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. Pode ser pessoas que tentaram, né, que é o sobrevivente de si, e os enlutados, como já foi dito, que as pessoas. Então, é uma reunião que acontece na segunda e quarta-feira do mês, a partir das 15 horas. É só chegar lá na nossa casa, que a gente está lá esperando para fazer isso que está todo mundo falando. Para falar é a solução, como a gente é o lema do Setembro Amarelo. Então, o CVV Gás funciona para as pessoas. Tem um número de contato para pegar endereço? Pode entrar no site que vai pegar o endereço do CVV lá no site. Pronto, perfeito. O programa está chegando ao final. Nosso programa Ponto de Vista tem 45 minutos de duração. Neste momento que você está acabando de assistir o programa, uma pessoa morre por suicídio aqui no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde. A cada 45 segundos, uma pessoa morre por suicídio no mundo. Nosso objetivo aqui, falando sobre o suicídio, que é o que prega e que está propagando o Setembro Amarelo, é para que essa estatística seja reduzida e, quem sabe, até um dia zerada. Então, eu queria saber de vocês, eu vou começar aqui com a doutora Cibele, qual seria uma orientação que você passaria para as pessoas neste Setembro Amarelo? Eu vou fazer, na realidade, uma analogia com os girassóis. Dizem que os girassóis, ele procura sempre o calor do sol, mas em dias nublados, eles se viram uns para os outros, para buscar o calor. Então, eu peço à população, à sociedade, que sejam girassóis, que em tempos nublados, vire para o outro, peça ajuda, e você olhe para o outro e veja se ele não está precisando de você. Josiana. É isso, creio que a analogia do girassol fala exatamente desse encontro de coração para coração. Então, a gente convida mais uma vez, venha ser um girassol lá no CVV, venha ser um voluntário, esteja disponível na sua casa, onde quer que você esteja. Olhe para o outro, esteja disponível e ouça o que ele tem para dizer. Josiane. O que eu posso pedir é que os nossos governantes, as políticas públicas sejam mais voltadas, mais não precisamos mais de leis de direitos, precisamos que esses que nós temos sejam respeitados, sejam concretizados. Então, assim, as coisas precisam sair dos papéis, as farmácias precisam ter as medicações, as pessoas precisam aderir aos seus tratamentos com dignidade. Então, assim, muitas vezes parece que é o outro que não quer sobreviver, mas quais possibilidades é dada a essa pessoa para sobreviver? Muito obrigada pela presença de vocês. Talvez seja por isso que o girassol seja amarelo ou o setembro é amarelo. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo para vocês, até o próximo Ponto de Vista.